Ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história Deus tem pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de Fé. Um novo tempo Deus tem pra mim. Glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que perdi, Deus é bom ouvirei. e a sua bondade, ela se estende de geração a geração. E os nossos corações, eles se aquecem por estar na presença do Senhor. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu estou de volta aqui com mais um programa Mensagem de Fé. E eu tenho a alegria de trazer ao seu coração a palavra de Deus. Uma palavra que ela, para muitos, ela é alimento, para outros é uma novidade. E nós estamos aqui para trazer este alimento para aqueles que precisam se alimentar dessas verdades espirituais. E também eu quero trazer uma realidade nova para aquelas pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecer quem é Jesus, a sua graça, o seu favor e o seu amor. Eu quero começar nós orando, falando com o Pai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por estar na Tua presença. Obrigado por ter sido contemplado pelo Senhor durante todos esses dias que nós temos passado. O Senhor nos ter dado a oportunidade de estarmos vivos. Quantas pessoas têm falecido, têm sido contaminado, meu Deus, têm ido para o leito da enfermidade e não têm resistido e têm passado dessa vida para outra. Pai, muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado por o Senhor nos poupar. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de continuarmos vivendo como filhos amados do Senhor, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com a Tua guarda, com todas as coisas boas que o Senhor tem para um filho. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pelos amigos que o Senhor tem me dado, pela rádio que o Senhor tem me colocado para fazer essa programação maravilhosa, pelas mídias sociais, Senhor, onde as pessoas têm me ouvido e recebido com alegria o som da minha voz e a mensagem do Senhor que é transmitida através do som da minha voz. Pai, que o Senhor possa estar durante esse tempo conosco aqui neste programa e que cada um dos amados, filhos e filhas do Senhor, possam se alegrar no Senhor e saber que a redenção deles está perto. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira aqui em Cuiabá, e eu estou aqui fazendo esse programa Mensagem de Fé, de segunda a sexta-feira, na Rádio Adorai, das 11 às 12 da manhã, né, e sendo retransmitido aí pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo compartilhamento também nos WhatsApp. Então cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas ovelhas, que o Senhor tem preparado para eu cuidar de você. Eu estou aqui para trazer esta palavra gloriosa da parte de Deus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, eu estou fazendo aí inscrições. Convido você que está começando a me ouvir agora, é só entrar lá no YouTube, digitar Claudemir Ribeiro. Você vai ver lá, é o único Claudemir Ribeiro que tem mensagens de Deus. Então você vai entrar, vai se inscrever e vai estar acionando ali as notificações, que são o sininho que tem. Coloquem todas as manhãs que nós tivermos a nossa mensagem, com o pão diário, eu tenho colocado aí. Eu estava fazendo todos os dias, agora estou fazendo só de segunda a sexta e colocando lá para você se alimentar com esse pão diário. São mensagens curtas. Enquanto você estiver ali, se ele se levanta, vai se trocar, escovar os dentes, né, tomar um café, se coloca ali para ouvir essas mensagens que o Senhor tem nos dado para trazer ao coração de você, para você sair abastecido para o seu trabalho, amém? Então entra lá, se inscreva neste canal poderoso, maravilhoso e
E eu quero que você seja uma das pessoas que tem sido edificado pela palavra de Deus, tá bom? Então eu quero aproveitar aqui, queridos, e colocar uma canção maravilhosa do Senhor. Eu quero falar que hoje Deus vai fazer algo novo na sua vida, tá bom? Então, vamos lá, com Kemuel, algo novo o Senhor vai fazer por cada um de nós. Esperarão para o nosso bem e seremos prósperos. Obviamente, isso não justifica o pecado, mas mostra que Deus pode transformar qualquer coisa em nosso benefício, até mesmo transformar o pecado em nosso benefício. Isso pode ser visto muitas vezes na palavra de Deus. O maior perseguidor da igreja, não sei se vocês sabem, foi Saulo, que se transformou em Paulo. Ele foi usado depois para edificar a própria igreja. De maior perseguidor, ele foi o maior missionário, o maior apóstolo, que levou a igreja para além dos judeus, para os gentios que somos nós. O evangelho de Jesus chegou a nós por causa deste homem, de Paulo. Viu? O maior dos apóstolos, ele tinha sido um fariseu. Nós vemos que Davi, ele pecou com Batseba, mas foi ela quem gerou Salomão. Sabe quem foi Salomão, né? Foi o sucessor de Davi. Foi aquele filho que edificou o templo. O rei Salomão foi o herdeiro do trono de Davi e ele edificou o templo, a casa que Davi tanto sonhou em edificar para abrigar a arca do Senhor. Davi tinha muitos filhos, mas Deus, ele escolheu aquele que veio da pecadora. Davi pecou fazendo o censo, mas o exato lugar aonde o anjo veio com a espada desembainhada foi o lugar em que o templo foi construído. Isso aqui, queridos, tudo isso nos mostra que as escolhas de Deus, elas não são sempre baseadas na sua graça. Ou melhor, muito pelo contrário, né? As escolhas de Deus, elas sempre são baseadas na sua graça. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhuma pessoa que serve ao Senhor pode se gloriar na presença de Deus por causa de algum merecimento dele. A única coisa que podem dizer é que Deus não encontrou ninguém menor para usar. É isso mesmo, aí usou ele. Porque nós somos o instrumento para Deus usar. Quem usa a gente é Deus. Não somos nós que nos usamos a nós mesmos, mas o Senhor, ele nos usa em benefício da sua obra. Somente alguém sem merecimento pode desfrutar do favor imerecido de Deus, queridos. Lá, neste capítulo, né, nesse momento de palavra que eu estou trazendo para você, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o favor de Deus. Não existe nada mais importante na vida do que ter o favor. Se nós temos o favor, as coisas vão acontecer de uma forma fácil para nós. As portas vão estar sempre abertas e nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Existem pessoas, queridos, que trabalham muito e parecem não desfrutar do resultado do seu trabalho, não é verdade? Algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias levam meses ou até anos. Há alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes, são dedicados, mas ainda assim todo o seu esforço parece que é algo infrutífero. Já viu alguém assim? Pois é, essas pessoas que exercitam, são pessoas que até exercitam fé e se entregam à oração, mas os seus esforços produzem pouco resultado. Então aonde está o problema, pastor Claudemir Ribeiro? Eu creio, queridos, que o problema é a falta do favor do Senhor sobre a sua vida. A bênção de Deus, queridos, é o resultado do favor dele. Estar debaixo do favor e da graça de Deus, favor e graça é a mesma coisa, é Cristo em você, significa que as coisas fluem facilmente em nós. As pessoas até comentam para nós, tudo parece mais fácil, nem trabalhamos tanto, mas os resultados são enormes. Apesar do nosso trabalho ser falho e da fé ser deficiente, ainda assim os frutos são visíveis para cada um de nós.
Aleluia. Nada é mais importante, queridos, do que estarmos debaixo do favor de Deus. Mas não estamos todos debaixo do favor de Deus em Cristo, pastor Claudemir. Queridos, o favor está sempre sobre nós. O problema é que nem sempre permanecemos na posição do favor. Quando nós saímos dessa posição, nós remamos muito. Só que o que acontece? A praia, ela parece que está muito longe, a praia está muito distante de nós. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços, queridos, eles são esforços inúteis. Podemos até ter 5 pães e 2 peixinhos, mas eles não serão suficientes para alimentar a multidão. A vida normal de um homem e uma mulher de Deus, de um crente, é uma vida abençoada debaixo do favor. E a obra normal de um cristão é uma obra abençoada por Deus. Se a nossa experiência, queridos, que nós vivemos, ela contradiz isso, nós devemos ir ao Senhor para nós recebermos luz dele, para saber o que está acontecendo, que nós não estamos vivendo debaixo desse favor. Queridos, evidentemente, estar debaixo do favor não significa que não teremos lutas, que não teremos problemas, mas até mesmo nessas circunstâncias nós podemos perceber o favor de Deus. Algumas pessoas chegam até a passar por lutas e vivem debaixo do favor. Entretanto, essas lutas na vida dessas pessoas são apenas degraus para que essas pessoas possam subir. Quantas vezes na minha vida eu já passei por lutas, por situações, mas eu comecei a descansar no Senhor, a me apropriar dessas promessas. Quando eu conheci essa mensagem gloriosa que eu estou trazendo para você, eu comecei a descansar no Senhor e as coisas começaram a fluir na minha vida. Eu comecei a receber mais de Deus. As Escrituras, elas dizem que José ele estava debaixo do favor de Deus e mesmo assim, José, ele passou por adversidades, mas cada provação foi como um degrau a mais em que ele pôde desfrutar de maior favor ainda sobre a vida dele. Se o Senhor, queridos, ele é conosco, pode ter certeza de uma coisa: nós seremos prósperos. Como é próspera a nossa alma. José passou por muitas provas, mas o grande sinal é que Deus era com ele no meio de todas essas provas. O Senhor era com José. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 39, no versículo 2. Ele veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. E ele viu Potifar, que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aí que aconteceu com José? Ele logrou êxito perante o seu Senhor, a quem servia. E ele colocou José como mordomo na sua casa. Ele passou tudo o que tinha às suas mãos. Sabe, amados? De fato aqui, nós vemos que José foi vendido como escravo. Mas esse texto ele diz que o Senhor era com ele. Se ele é conosco, queridos, então nós estamos debaixo do seu favor. Uma coisa é ser vendido como escravo para alguém que ficou a vida inteira juntando dinheiro para comprar um escravo. Uma outra coisa é ser escravo na casa de um homem rico como Potifar. Quem viu que o Senhor era com José foi o próprio Potifar. Quando até mesmo o ímpio, queridos, reconhece que o Senhor é com você, então você realmente é um homem ou uma mulher abençoada. Escreve isso que eu estou falando agora. Estar debaixo da bênção e do favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. O favor fez com que José prosperasse lá na casa de Potifar. Hoje, é esse favor que nos fará prosperar em nosso trabalho. Depois disso aqui, nós sabemos que a esposa de Potifar, ela tentou seduzir José. E enquanto ele tentava
se desvencilhar dela, ela puxou a sua roupa e ele teve de correr nu. Um escravo correndo nu e uma mulher rica gritando com a sua roupa na mão: tarado, tarado. Quem vai acreditar em José? A verdade, queridos, é que o escravo pego nessa situação de José, o escravo ele morria. Potifar, porém, achou justo mandá-lo para a cadeia, ao invés de matá-lo. Talvez Potifar teria alguma dúvida, né, em relação à sua esposa. Então lá na cadeia, a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. Lá no versículo, Gênesis 39, versículo 20 e 21. E ele passou a tomar conta de todos os presos ali na cadeia. Sabe, amados, eu creio que esse é o diferencial de nossa vida. Se o Senhor é conosco, nós seremos abençoados, mesmo na situação mais adversa que nós estivermos passando. Este é o favor de Deus. Favor de Deus para as nossas vidas. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade e também com a nossa passividade. Algumas vezes, o que acontece? Nós olhamos para um irmão e, de acordo com a nossa avaliação, deveria haver certos resultados no seu trabalho. Não é assim, mais ou menos? Mas o que acontece? Os resultados não correspondem às nossas expectativas. Só que existem outros irmãos que consideramos mal equipados para o serviço. Mas o que acontece com ele? Nessa obra que nós estamos edificando, que é a casa de Deus. O seu trabalho tem um grande resultado. O fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como então vou explicar isso? É porque a frutificação, queridos, ela depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Quando estamos debaixo do favor de Deus, os resultados são sempre surpreendentes. Eu me recordo do irmão José Raimundo. Ele é um irmão querido nosso lá na igreja Comunidade da Fé. A gente congregou junto lá no núcleo de Guarulhos. E ele veio para Jesus. Ele era um homem que não tinha letra, não sabia ler. Quando ele aceitou Jesus, e o Senhor ensinou ele a ler. Aquele homem, quando eu cheguei na igreja Comunidade da Fé, ele era um dos irmãos que mais havia gerado líderes dentro da igreja, e que todos os discipuladores que tinha dentro da igreja, ele que gerou também. Você vê como que é legal isso? E eu ficava olhando, estarrecido, como é que pode? Né? Tem irmão mais capacitado, mas não dá esse fruto, e esse irmão que não tem capacidade nenhuma, ele gera frutos abençoados para o Senhor. Isso significa, sabe o que, queridos? Viver debaixo do favor de Deus, e não das suas habilidades. Nas coisas humanas, nós sempre raciocinamos em termos de causa e efeito, é assim que nós pensamos. Mas quando estamos debaixo do favor de Deus, os efeitos são sempre extraordinários. O que significa extraordinários? Foge ali das vias ordinárias, daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Porque a causa é o próprio Deus trabalhando por nós. Desfrutar do favor, queridos, é a coisa mais importante nas nossas vidas. A vontade de Deus é que todos os filhos dele desfrutem desse favor continuamente. Mas eu fico muito triste. Por quê? Porque eu vejo muitos irmãos se auto-desqualificando. Que eles não permanecem na posição do favor e começam a fazer coisas, tentando usar as suas habilidades para que a grande obra de Deus seja realizada na sua vida. O que pode nos levar a perder então esse favor de Deus sobre as nossas vidas? E eu creio, queridos, que a resposta o apóstolo Paulo, ele nos dá lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 4 e 5, ele fala assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, queridos, a graça de Cristo nada mais é do que esse favor de Deus que eu estou falando aqui para você.
do que esse favor de Deus sobre as nossas vidas. Só que Paulo, ele diz que nós podemos decair desse favor, decair dessa graça. Isso não significa, queridos, que nós perdemos a nossa salvação, como alguns, de uma forma equivocada, pensam que aconteceu. Que decair da graça não quer dizer que você perdeu a salvação. Quer dizer que você está andando com base no seu merecimento próprio. Você saiu debaixo do favor de Deus. Decair da graça, queridos, é sair de debaixo desse favor. Nós decaímos da graça quando nós vivemos segundo a lei do merecimento. A lei é o favor merecido. Se nos comportarmos bem, nós seremos abençoados. Mas se não nos comportarmos bem, se comportarmos mal, vamos receber juízo. Assim era a lei no Velho Testamento. Só que a graça, queridos, é diferente. A graça é um favor imerecido. O Senhor Jesus, Ele já cumpriu a lei em nosso lugar. E agora nós recebemos a bênção de Deus por causa da obediência, não nossa, mas da obediência do Senhor Jesus. Esse aqui é o grande segredo de você permanecer na graça. Se nós vivemos ainda na lei, nós deixamos de desfrutar do favor de Deus. O favor, ele deve ser sempre o favor imerecido. Eu estou batendo muito nessa tecla. O favor de Deus é o favor imerecido. Se você merecer, querido, não é favor, é pagamento, é dívida. Se o favor é porque merecemos, isso já não é mais graça ou favor de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, queridos, aqueles que vivem na lei e tentam se justificar ou se fazer justos por meio de suas obras ou de sua obediência pessoal, quem tenta se fazer justo sem depender da justiça de Cristo, está caindo na sua própria justiça, na justiça própria. E a graça, ela é diferente. A graça, ela é elevada. A lei é inferior. Por isso, nós podemos decair da graça para a lei. A lei apenas nos diz que não devemos roubar. Mas a graça faz de nós doadores generosos. É isso que acontece com a gente. A lei, ela domestica a gente. Mas a graça realmente transforma. Quantos irmãos têm sido transformados pelo Senhor? A gente tem, na nossa igreja, nós fazemos muitos encontros com Deus. São locais que a gente leva pessoas que nunca tiveram um contato com o Senhor. Lá nós levamos ladrões, prostitutas, traficantes. Todo tipo de pessoa que você imagina nós levamos. E nós falamos essa mesma mensagem que eu estou ministrando ao seu coração. De uma forma simplificada, para as pessoas entenderem. E elas olham assim e falam assim: eu quero isso para a minha vida. Sabe? O grande testemunho é que 100% dessas pessoas que vão e dizem sim para Jesus, hoje Deus tem usado elas poderosamente. Elas não lembram mais do passado, como Cristo também não lembra. A santa amnésia de Deus aconteceu. Houve a morte. Lembra que eu falei na primeira mensagem a respeito aqui dos paradigmas da graça? A grande troca, né? A noiva, a mulher ou o marido não pode morrer. Não pode se divorciar porque é um casamento eterno. Então o que aconteceu? Jesus foi lá e morreu. Ele morreu e ele cumpriu as exigências da lei. E hoje nós estamos casados com a graça. Aleluia, o casamento perfeito. Então, queridos, o pecado é realmente algo ruim para as nossas vidas. Ele produz consequências terríveis. Mas realmente, o que bloqueia o fluir de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, é a justiça própria. Nós andarmos de acordo com a lei do merecimento. Não, eu vou fazer, eu vou obedecer. E quanto mais eu vou obedecer, mais Deus vai me abençoar. Não é assim, queridos. Não é assim que nós devemos viver hoje. Nós fazemos ao Senhor porque nós o amamos.
Nós fazemos ao Senhor porque já somos abençoados. Nós não fazemos nada na obra do Senhor para nós sermos abençoados. Nós já temos toda a sorte de bênção sobre as nossas vidas. Jesus já nos abençoou à medida que nós precisamos. É o pecador que pretensamente pensa ser justo. De fato, queridos, nós podemos dizer que somos justos, mas a nossa justiça é unicamente por causa da obra consumada do Senhor Jesus. Nunca por causa de mim, nunca por causa de nós mesmos. Aqueles que vivem na lei, invariavelmente, manifestarão em algum momento duas características. E quais são, pastor Claudemir Ribeiro? A primeira é a justiça própria e a segunda é o sentimento de condenação. Essas duas são duas características daquelas pessoas que vivem na lei. Quem procura se justificar pela lei, ele sai de debaixo do favor de Deus. Glória a Deus. Queridos, você que está entrando agora para assistir-nos aqui, eu quero dizer para você, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu estou fazendo aqui o programa Mensagem de Fé. É um programa que nós fazemos pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz. E nós estamos aqui transmitindo uma palavra. Esse que é um programa de mensagem, de palavra, de pregação mesmo, de ensino. É conteúdo, sabe aquele tutano? Aquela comida gostosa que dá, sabe? É isso que nós fazemos aqui. E eu convido você para estar me assistindo, né? Indo até o final dessa programação. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu tenho um canal no YouTube. É Claudemir Ribeiro o nome do meu canal. Então você entra lá. Para agora o que você está fazendo, entra lá, pega o seu smartphone, se inscreva nesse canal Claudemir Ribeiro. Ativa as notificações ali, o sininho. Se você gostar das mensagens que tiver lá, deixa seu joinha também. Por quê? Porque o YouTube, ele tem um motorzinho lá, ele entende quando você deixa joia, que aquela mensagem ela é boa, ela vai chegar a outras pessoas, tá bom? Então olha só, você é meu convidado a ser participante desta grande obra. Todo dia de manhã, de segunda a sexta, eu deixo lá no meu canal um pão diário, uma mensagem curta para você se alimentar. Então entre lá e ouça diariamente essas mensagens e ouça as outras que também tem, porque temos muitas mensagens ali gravadas. E esta mensagem que eu estou pregando hoje, ela vai ficar também, eu vou subir ela para o canal do YouTube para você ter acesso a ela, né? E você ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, compartilhar com os irmãos, as pessoas que você tanto ama, tá bom? Então eu quero falar sobre as duas consequências que as pessoas vivem, né? Quem procura se justificar, né? Então, quando ela sai debaixo da lei. Então, a primeira delas é a justiça própria. E eu quero falar, queridos, sobre isso agora. Sempre que nós pensamos que a falta de favor está relacionada com o pecado, mas o Senhor, nós sempre pensamos assim, né? Mas o Senhor não se intimida diante do pecado. Ele não se intimida. Nós sabemos que apenas os pecadores receberam os milagres do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela condena o pecado, mas nós precisamos admitir que o pecado, ele não foi impedimento para que as pessoas que vinham até Jesus recebessem os seus milagres. Você acha que, queridos, que as pessoas que receberam os milagres do Senhor Jesus, elas eram fiéis e obedientes à lei? Queridos, claro que não. Você acha que elas tinham problemas conjugais? Eu tenho certeza que elas tinham. Problemas com ressentimento? Com certeza. Desejo de vingança? Cobiças? Lutas com tentações sexuais? Absolutamente sim. Sabe, queridos? Mas nada disso impediu aquelas pessoas de receber nenhum milagre do Senhor. Nada impediu. O Senhor não exortou nenhuma delas para mudar de vida antes de receber o seu milagre. Não. Também o Senhor nunca se recusou em fazer uma cura com o argumento de aquela pessoa, ela merecia aquela doença. Nós não vemos em lugar nenhum o Senhor Jesus falando isso. Ele nunca disse que a doença era
melhor para a pessoa do que a cura. Não falou. Os pecadores sempre receberam o Senhor. Por outro lado, queridos, nós não temos o relato de nenhum fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Você pode olhar lá os 4 evangelhos, tá? Isso aqui simplesmente aconteceu por causa da justiça própria que havia neles. Eles achavam que eles mereciam, porque eles eram cumpridor da lei. Mas nós só sabemos que nenhum homem jamais conseguiu cumprir a lei. Nós sabemos disso. Aqueles que andam, queridos, baseado nos 10 mandamentos da lei de Moisés, não guardam realmente todos os mandamentos. Só queria que você soubesse disso. Mas escolhem alguns que consideram mais importantes. E quando julgam que os cumprem, acabam se enchendo da justiça própria. Ah, mas eu não mato ninguém. Ah, mas eu não roubo ninguém. Ah, mas eu não adultero com ninguém. Isso é justiça própria, queridos. Você acha que você é bonzão? Sabe o que Jesus falou a respeito do adultério? Jesus fala assim, pela lei, você cai em adultério quando você vai lá e tem a relação do homem com a mulher, não é? Pois é, só de olhar para a mulher você já caiu em adultério. Olha como que Jesus agravou. Ah, eu não mato ninguém, mas você já desejou, não já? Jesus falou que só o desejo, a intenção, já matou. Olha só. Então, você vê? Ninguém consegue, queridos, guardar a lei. Só Jesus que cumpriu ela. Quando nós temos justiça própria, nós decaímos da graça e nós saímos de debaixo do favor do Senhor. A justiça própria é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo, que podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. A justiça própria, ela pode assumir muitas faces. Nós somos constantemente, queridos, tentados pelo diabo a confiar nos nossos próprios méritos, né? Por isso nós precisamos vigiar. Cada vez que nos justificamos, nós perdemos a justiça que vem de Cristo. O sinal mais claro da justiça própria é quando lutamos para ter razão. Há pessoas que, não importa o argumento que se use, sempre dirão que estão com a razão, que estão certas. Eu já vi muitas pessoas assim. Se elas erraram, é porque alguém primeiro errou com elas. O motivo de procurarmos sempre ter a razão e ficarmos magoados com os outros é porque pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. E eu quero dizer que você tem razão, tá bom? A dificuldade de aceitar a exortação é sempre um sinal de justiça própria. Quando nós vamos exortar alguém assim, queridos, essa pessoa vai sempre se armar com muitos argumentos para mostrar que o quanto ela é uma pessoa certa. São pessoas cheias de justiça própria. E essas pessoas elas sempre estão prontas para condenar as outras. Estão constantemente procurando o culpado em suas situações, que evidentemente nunca são elas os culpados pela situação que está passando e vivendo. Só que olha só, queridos, o principal sinal da justiça própria é o ressentimento, o melindre, a amargura. Aqueles que se acham justos e bons não admitem que os outros errem com eles. É desse jeito. E por isso se dão o direito de guardar ressentimento e de exigir a justiça. Se você exortar pessoas assim, queridos, elas admitirão que possuem falhas, mas que de forma geral elas são boas. Possuem erros, mas têm virtudes. Elas se denominam assim. Esta aqui, queridos, é a condição de muitos de nós. Quantas vezes eu caio nisso aqui, né? E às vezes nos achamos que somos parcialmente justos e bons. Nós somos assim. E eu diariamente fico lutando contra a justiça própria. Quando eu vejo que eu estou na justiça própria, eu já corro de volta para a graça de Deus, por favor de Deus. Se você vive nessas condições, queridos, é bom abrir o coração. Justiça é um conceito que não aceita gradação. Ou você é justo ou você não é. Ou você é inocente ou você é culpado. Não é possível ser um pouco inocente ou um pouco culpado. Não é.
somente podemos desfrutar, queridos, do grande favor de Deus se nós chegarmos ao fim de nós mesmos e admitirmos que em nossa carne não habita bem nenhum. Esta aqui é uma posição difícil de se chegar. E eu falo isso para você, querido, que na minha carne não tem bem nenhum. Ao invés de você olhar para mim, olhe para Cristo. Foque em Cristo. Eu aqui estou sendo a seta sinalizadora. Eu estou mostrando para você quem é. Não sou eu, é Cristo. Em Cristo, nós não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer ainda que temos a carne e em nossa carne não habita bem nenhum. Precisamos rejeitar toda a justiça que procede da lei, pois ela é segundo a carne. Lá em Romanos capítulo 7, no versículo 18, a palavra do Senhor nos fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. A única maneira, então, queridos, de permanecermos debaixo do favor de Deus é confessando que nós somos justiça de Deus. Precisamos confessar que somos justos pela fé. Confessamos o nosso pecado porque cremos que já fomos perdoados. O problema de alguns de nós é que confessamos que fomos justificados, mas no nosso interior ainda acalentamos o pensamento de que possuímos algum mérito. Nós precisamos reconhecer, queridos, que não temos merecimento nenhum. É verdade que assumimos que temos pecado, mas dificilmente assumimos que em nossa carne não habita bem nenhum. Sempre pensamos que há coisas boas em nós e por isso nós seremos abençoados. Queridos, não há nada de bom em nossa carne. Nós somente podemos ser abençoados por conta da obra consumada do Senhor Jesus. Se confiarmos em nossa justiça própria, nós vamos perder o grande favor de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Você quer perder favor? Eu não quero. Eu quero viver sempre debaixo do favor do Senhor para a minha vida. Tudo depende do favor do Senhor. Nada depende das nossas vidas. Nada depende daquilo que nós fazemos. Eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor, Ele quer que nós vivamos debaixo desse favor. Eu estou dando uma olhada aqui no tempo, porque eu só tenho 1 hora de programa e meu tempo já está acabando, né? É isso mesmo. Mas eu quero chegar até o fim dessa mensagem. Então, sempre que nós pensamos que somos parcialmente bons e que há alguma coisa boa em nós, nós somos desqualificados do favor. Sabia disso? Lá em Levíticos 13 nós temos um exemplo muito interessante. Ali lemos sobre a lei da lepra. A lepra, ela poderia aparecer em várias partes do corpo. Então, assim, se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, ela era considerada impura. Se ela tivesse na barba, ela era impura. Se tivesse numa queimadura ou numa ferida, também era considerada impura. Mas se a lepra ela estivesse no corpo inteiro, a pessoa era declarada limpa. Coisa de doido, né? Nós não somos a nossa carne, mas devemos reconhecer que todos nós temos a carne. E essa carne não é o nosso corpo físico, mas é algo presente em nós, que é aliado do pecado. Uma das características da justiça própria, queridos, é a confiança na carne. Confiamos na carne quando nós pensamos que podemos lidar com ela. Outros podem acariciar a namorada e pecar, mas eu posso fazer isso porque eu sou forte. Olha só, cuidado, hein? Isso é confiar na carne. Outros podem dar carona para uma garota tarde da noite e cair, mas eu posso fazer isso e nada vai acontecer comigo. Isso é fazer provisão para a carne, querido. A confiança em si mesmo
retira o favor de Deus. Ninguém nascido de novo planeja o pecado. Saiba disso. Pedro não acordou de manhã planejando negar Jesus 3 vezes. Ele caiu porque confiou na sua carne. Então, quando nós reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, nós somos qualificados para o favor. Até mesmo quando estamos de joelhos, confessando o nosso pecado, pensamos, até que não sou tão mal assim, não é verdade? Estou quebrantado, confessando o meu pecado. Isso aqui, quer dizer, é justiça própria. Todo crente, todos que disseram sim para Jesus, já foram salvos porque creu que não poderia se salvar pelas suas obras ou méritos pessoais. Porque se declarou pecador e completamente impotente para se salvar, ele recebeu a graça e a sua salvação baseada na obra consumada do Senhor Jesus. Esta foi a maneira como nós fomos salvos e entramos no favor do Senhor. O problema, sabe, queridos, é que depois disso nós presumimos que a santificação é pela obra e deixamos de confiar no favor do Senhor. Nós recebemos de fato, queridos, a graça, mas ela se tornou vã ou inútil em nossa vida. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo exorta os irmãos a não receber a graça de Deus em vão. Mas como isso acontece, pastor Claudemir Ribeiro? Para responder a essa pergunta, nós temos de ir ao verso anterior, onde ele diz que Cristo foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Esta aqui, queridos, é a graça que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Se todavia, queridos, nós entendemos essa graça, mas ainda confiamos em nossa justiça própria, tornamos essa graça vã, e saímos de debaixo do favor de Deus. Entramos debaixo do favor quando nós declaramos assim de forma ousada: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca pense que a bênção, queridos, é pelo seu merecimento, mas se glorie dizendo que quem cumpriu as condições para você ser abençoado foi Jesus. Nunca pensa que você merece a bênção. Quando nós agimos assim, achando que nós merecemos, nós saímos debaixo do favor. Nós devemos declarar que tudo é por causa da justiça de Cristo. A melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus sabe o que é? É tomar o lugar de Cristo, pois Ele já tomou o nosso lugar. Cristo não precisou pecar para ser feito pecado. E nem você precisa praticar a justiça para ser feito justo. É tudo obra de Deus. Estar debaixo do favor é deixar essa graça de Deus reinar na nossa vida. Mas a graça, ela só pode reinar por meio da justiça. Você quer que o favor reine em sua vida, querido? Então rejeite toda a justiça própria. Lá no livro de Romanos 5, 21, diz assim, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós caímos, sempre queremos nos humilhar diante de Deus, não é verdade? Aí o que a gente faz? A gente promete que nunca mais faz aquilo de novo. Mas isso aqui é um tipo de justiça própria. A coisa mais humilde que podemos fazer é reconhecer que o nosso pecado já foi cravado na cruz do Calvário e que nós já recebemos a justiça de Cristo. É isso que nós devemos fazer, a coisa mais humilde. Então a graça, queridos, ela reina pela justiça. Só que no Novo Testamento, a justiça nunca é a nossa justiça própria, fruto de nossa obediência, mas é a justiça que procede da fé na obra de Cristo. Então a graça, ela reina quando confiamos que a nossa justiça é um dom e rejeitamos todo o nosso mérito, todo o mérito próprio. Não é verdade? Eu quero que você fique debaixo dessa revelação. Eu vou concluir aqui, queridos. Eu vou concluir essa palavra com os amados. E vou deixar aqui, eu tenho que falar ainda a respeito do sentimento de vergonha e de condenação, que vem quando você tenta andar debaixo da sua justiça própria. Então a graça, ela reina
e você entra no favor. Só que ela não pode reinar quando você se sente condenado. Então a graça não pode reinar por meio do seu esforço próprio, ou você fazer o melhor. A graça não pode reinar pela vergonha e nem pela constante consciência do pecado. Ela não reina se temos uma constante expectativa do mal vindo sobre nós por causa do nosso pecado. A graça, queridos, ela é o favor imerecido de Deus, enquanto a lei é o favor merecido. Quando vivemos na lei, duas coisas podem acontecer. Ou nós podemos presumir que cumprimos os mandamentos, então nos enchemos de justiça própria, ou mais comum é nós não conseguirmos cumprir os mandamentos e nesse caso nos enchemos de sentimento de condenação. É isso que acontece com a gente. Então acalentar esse sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor o suficiente para resolver a questão do pecado. Quando nós agimos assim, estamos debaixo, deixando de desfrutar desse favor de Deus, e por isso saímos debaixo do favor do Senhor. O que muitos não percebem é que a introspecção é o sentimento de condenação, e isso é justiça própria disfarçada. E é a carne tentando mostrar que está triste pelo pecado com o fim de ter algum mérito. Aqueles que possuem justiça própria estão sempre olhando para si mesmos, pensando o quanto são bons e aprovados em suas obras. Mas aqueles que aceitam a condenação também são ocupados consigo mesmo, sempre olhando com o alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Sabe, queridos, não se entregue à introspecção. Não fique se avaliando se você é santo demais. Você sabe o que é santidade? Santidade é fazer a coisa certa. Mas a palavra santidade significa ser separado. Isso significa que você foi diferenciado do resto do mundo, dos incrédulos. O povo de Israel foi separado das pragas do Egito. Isso significa que nós fomos separados da crise que está acontecendo lá fora. Você foi separado de toda a praga e de enfermidade que assola o mundo. Mas você se pergunta, será que sou mesmo santo? Deus não manda você mesmo se sondar lá no Salmo 139, 23, 24. Ele diz que Ele mesmo nos sonda. E quando Ele nos sonda, Ele vê que temos a justiça de Cristo. Somos justos e inculpáveis. Você está mais consciente do seu pecado ou da justiça do sangue de Jesus? A tradição, queridos, nos diz que devemos ficar ocupados conosco mesmos, mas o resultado disso sempre é culpa e condenação. Por causa disso, a gente acaba saindo da graça de Deus. Quando eu era mais novo, me ensinaram que eu deveria sondar o meu coração antes de adorar a Deus. O problema é toda vez que eu fazia isso, eu ficava, sempre me sentia condenado. Quanto mais eu me sondava, mais me sentia indigno de adorar. Dessa maneira, no lugar de ficar mais consciente do meu Salvador, eu ficava mais consciente de mim mesmo e dos meus pecados. A ideia de estar certo antes de adorar a Deus é uma tradição humana. Não tem sentido eu me lavar antes de tomar um banho, sabia? Alguns dizem, preciso consertar minha vida antes de ir para Jesus. Isso é um dito por pessoas convertidas e por crentes também. Não convertidos e por crentes também. Depois de convertidos, nós dizemos, preciso consertar a minha vida primeiro, antes de ser usado por Deus, antes de receber um milagre, antes de liderar, antes de pastorear. Mas olha só, em Lucas 7,37, uma mulher pecadora, ela veio adorar ao Senhor, mas ela foi só no fim que os seus pecados, depois que ela adorou o Senhor, que os pecados dela foi perdoado. Não importa a sua condição, querido, venha para Jesus. Ele é quem te transformará. Você não precisa procurar o pecado, pois você está adorando o perdoador. Não precisa procurar a doença, pois está adorando o curador. Nós precisamos, sabe do quê? De sermos livres, de nos ocuparmos conosco mesmo e nos ocuparmos de Cristo. Pensamos que tudo depende de nosso comportamento, da nossa obediência e da nossa justiça, mas na verdade tudo depende de Cristo. A obra consumada de Cristo, ela foi completa e perfeita para sempre. O Senhor quer que tenhamos consciência do perdão e não consciência do pecado. Você pode ler aí na sua casa, em Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao 17, aonde o Senhor fala isso, Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão
sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E continua, né, a palavra do Senhor falando lá. Você pode continuar lendo, né? Eu quero só resumindo aqui. Você precisa entender, queridos, que Jesus já foi punido em seu lugar, e que a graça de Deus, ela diz respeito a suprimento. Então viva com suprimento, né, debaixo da graça, do favor do Senhor. Não fica vivendo debaixo da lei, da imposição. Faça isso, faça aquilo, porque a lei, ela é demanda, mas a graça, ela fornece o suprimento para nós cumprirmos a vontade de Deus. Amém? Queridos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Eu te louvo, te engrandeço. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, e o teu nome seja engrandecido neste tempo e neste lugar, para a glória do Deus Pai. Eu oro, Senhor, repreendo todo o mal, todo espírito de morte, todo espírito de confusão, todo espírito de lascívia das nossas vidas. Que o Senhor ponha as tuas mãos e opere tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e te faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.